apesar das dores, eu estou suspeitando que eu estou com dengue, estou com dor articular em tudo que é lugar, e até para abrir a porta do carro hoje também, mas o paracetamol está me ajudando a estar aqui com vocês. Estou falando isso porque se por acaso eu precisar sair um pouquinho, estou um pouco enjoado também, então só um pouquinho de compreensão nesse sentido, tá bom? Bom, hoje, como vocês já puderam ver aqui, vamos falar um pouquinho sobre aprendizado. Eu fico contente de saber que a Fonte é uma igreja que preza pelo aprendizado e talvez esse é até um dos motivos que trouxeram vocês para cá. Perceber que a palavra de Deus é tratada aqui de maneira séria e de maneira que respeita de fato aquilo que os autores quiseram falar quando de fato escreveram o que escreveram, né? Então isso nos deixa tranquilos e nos dá certeza de que os irmãos têm caminhado na direção certa em relação ao aprendizado da palavra do Senhor. A minha proposta hoje aqui é apresentar de certa forma um resumo daquilo que o capítulo acerca do aprendizado tem falado e por fim fazer uma avaliação. Na verdade vocês vão fazer uma avaliação pessoal para saber como tem sido para você todo esse processo. Na verdade, a intenção é saber que você possa ter uma reflexão e talvez motivos de oração para que vocês possam perceber se de fato aquilo que vocês têm aprendido tem sido aplicado na vida de vocês. Então a ideia é justamente fazer esse apanhado e depois fazer essa avaliação pessoal, tá bom? Bom, o autor começa o capítulo com a seguinte afirmação. Deixa eu mudar aqui. Obrigado. Um cristão biblicamente equilibrado tem tanto a mente quanto o coração preenchidos, radiando ambos luz e calor espiritual. A ideia inicial dessa frase tem muito a ver com uma questão de reter e aplicar. Então, com a mente nós vamos obter todo o conhecimento que a palavra de Deus tem a nos oferecer e o coração aqui tem um sentido de estou com entusiasmo, aquela coisa do coração ardente que quer colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido a respeito de Deus. Então, ele ressalta que o cristão amadurecido que coloca em prática aquilo que ele aprende sobre Deus. Sabemos, porém, que podemos ter conhecimento teológico e levar uma vida que não agrada a Deus. Se a gente parar para pensar em grande parte do pessoal que é ateu, eles em algum momento tiveram contato com uma Bíblia ou com alguma escola teológica. Eu conheço alguns que de fato passaram em escolas teológicas e depois daquilo o cara virou ateu. Então, ter conhecimento teológico não é necessariamente algo que garanta que você está no caminho do Senhor. A questão é se isso de fato vira algo prático na sua vida. E aí, a primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte. É o outro lado. É possível agradar a Deus sem conhecê-lo? Porque podemos conhecer a Bíblia e não agradar a Deus. Mas a questão é possível agradar a Deus sem conhecê-lo? É possível isso? O que vocês acham? Não? Não? Eu também acho que torna a missão impossível, né? Não é o importante, mas torna a missão impossível, agradar a Deus sem, de fato, conhecê-lo. Afinal, temos no mundo aí muita coisa que nos mostra características a respeito de Deus, né? Qualquer pessoa pode dizer uma frase do tipo Deus é amor, mas isso de fato contempla quem Deus é? Isso de fato modifica a sua vida a ponto de você viver de maneira agradável aos olhos de Deus? Então,
como nós bem sabemos, muito por aquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada cristã, o entendimento é que não é possível agradar a Deus sem de fato conhecê-lo. Nesse sentido, o autor traz uma nova frase aqui. Os cristãos devem perceber que, assim como o fogo não acende sem combustível, os corações ardentes não são inflamados por mentes sem instrução. Então, conhecer a Deus dará a você a capacidade de amá-lo. É uma coisa, depende da outra. Conhecer a Deus dará a você essa capacidade. Não devemos nos contentar em ter zelo pelas coisas de Deus em detrimento de conhecê-lo. Eu conheço muita gente que tem zelo por as coisas de Deus muito pela questão de tradição. Meu pai fazia tal coisa, meu avô fazia tal coisa, e eu faço porque todos eles faziam. Mas a base a respeito de Deus realmente ali não existe. Quantas pessoas, olha, da minha infância, a maioria dos meus amigos iam para a igreja porque os pais iam. A maioria ia para a igreja porque os pais iam. No começo eu também ia para a igreja porque os meus pais iam. E hoje, talvez eu sou o único que continuo na igreja. Mas há muitos que permanecem na igreja muito por uma questão de tradição. Muito por uma questão de tradição. Faço porque meus pais faziam. Talvez esse é o principal argumento do pessoal que é da igreja católica. Eu sou porque eu sempre fui, eu sou porque toda a minha família é, eu estou aqui porque eu nasci aqui. E há um medo em volta de tudo isso. Então, a tradição é algo que faz com que as pessoas permaneçam ali, engessadas naquele mesmo contexto. Mas, como a frase do autor fala, o conhecimento é que de fato vai trazer esse combustível, que trará todo o sentido para aquilo que de fato nós estamos realizando dia após dia. Não estou falando aqui de práticas ligadas à vida da igreja. Né? O cara que vem aqui, abre, varre, arruma as cadeiras. Não estou falando disso. Estou falando de vida. Vida com Deus, a vida cristã, é o cotidiano, é como eu lido com as coisas do dia a dia. Então, nesse sentido, nós somos chamados para sermos discípulos de Deus. Né? O discípulo é um seguidor. Ele também é um aprendiz e um imitador. Se nós falarmos que discípulos estão enquadrados dentro dessas mesmas características, está correto. Agora, como é que eu vou imitar alguém que eu não conheço? Como eu posso ser imitador de Cristo sem conhecê-lo? E o que nós devemos fazer para, de fato, sermos imitadores de Cristo? Para seguirmos a Cristo e nos tornarmos mais semelhantes a Ele, devemos nos comprometer com a disciplina espiritual do aprendizado. Deve ser um compromisso pessoal de busca dia após dia. Conhecer o caráter de Jesus um pouquinho mais todo dia. Sem dúvidas, essa é a postura de alguém maduro, alguém que adquiriu ao longo desse período sabedoria. É todo dia, intencionalmente, buscar conhecer um pouquinho mais a respeito de Jesus. E não só a busca, a aplicação também. Então, esse aprender caracteriza a pessoa sábia. Provérbios é um livro muito dedicado justamente à instrução à sabedoria. No capítulo 18, versículo 15, fala o seguinte:
O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Os sábios não só adquirem conhecimento, eles buscam o conhecimento. Não é uma questão simplesmente passional, é uma questão ativa, é todo dia intencionalmente buscar compreender quem Deus é, qual é a vontade dele. O autor ainda fala: a busca por conhecimento é insaciável nos sábios. O tolo mal se incomoda em fazê-lo. O sábio não para de aprender. O tolo mal começa. É o sábio que cresce em conhecimento. Então, a diferença entre o tolo e o sábio para o autor é justamente essa sede. Você tem tido sede. Você tem buscado. A realidade da igreja brasileira é justamente essa do tolo. A verdade é essa. Com raras exceções, as pessoas se alimentam do Evangelho apenas aos domingos. Com raras exceções, as pessoas ouvem cortes no Instagram, no YouTube, enfim. Mas porções tão pequenas que pouca diferença fazem na vida. E, de fato, isso é uma vida cristã. De fato, isso, a sabedoria vem daí. Aí você vai conseguir, de fato, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem a oferecer. Provérbios 10:14 diz o seguinte: os sábios acumulam conhecimento. A intenção aqui, o sentido de acumular, tem um sentido de acumular tesouro. Se a gente tem aquela lenda lá dos irlandeses, né, que no final do arco-íris tem lá um pote de ouro. A questão é, se fosse real isso, você iria lá buscar esse pote de ouro? Se de fato tivesse, você iria correr atrás do arco-íris? Bom, eu acredito que muitos iriam. A realidade é que, comparando com um pote de ouro, a palavra do Senhor é muito mais valiosa. Porque na hora da morte não tem ouro nenhum que vá te livrar dela. Não tem. Se nós estivermos analisando na perspectiva da eternidade, não há riqueza desse mundo capaz de segurar a sua vida. E o conhecimento a respeito de Deus, daquilo que Ele fez, o sacrifício dele na cruz, que pagou por nossos pecados, deve ocupar um valor ainda maior. Se nós temos essa consciência, nós devemos buscar isso com muito mais sede do que alguém que, de fato, ia correr para buscar o ouro lá no fundo do arco-íris. Essa é a comparação feita. Os sábios amam aprender, porque percebem que o conhecimento é como um tesouro. Por isso, o anseio permanente pelo aprendizado é o que caracteriza todos os que são verdadeiramente sábios. Além disso, a busca por conhecimento não é apenas uma mera sugestão para melhorar a sua vida. Tem a ver com realizar a vontade de Deus. Jesus falou o seguinte, de acordo com Marcos 12:30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu entendimento. Eu me lembro de um filme que eu assisti, já não sei de quando é o filme, mas é aquele Sem Limite. Não sei se vocês já viram. O cara toma uma pílula e desbloqueia a mente dele e ele usa toda a capacidade cerebral que ele tem. E aí ele consegue realizar um monte de coisas do tipo que era impossível para ele, né? E é legal a gente parar para pensar, tipo assim, o que significaria usar toda a nossa capacidade, né? Então, mas, em relação a Deus, de fato a gente tem
usar pelo menos a parte que está disponível do cérebro, de fato, para entender quem é Deus? Será que a gente está de fato indo buscar beber dessa fonte? Ou se a gente tem simplesmente tomado os pequenos goles para não morrer de sede? De fato, a gente tem mergulhado nisso, buscado conhecer esse Deus? Se falharmos nisso, seremos como os samaritanos a quem Jesus disse: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Se nós falharmos nessa busca, nós seremos como eles. Não, vocês estão aqui adorando o que vocês não conhecem. De que adianta? Eu gosto muito de uma frasezinha do Tozer que ele começa a oração. Agora eu não vou conseguir falar de maneira direta, mas de uma citação indireta, na oração dele ele está falando o seguinte: Senhor, me ajuda a adorá-lo como de fato o Senhor é. Porque o receio dele era estar sendo um idólatra e estar adorando a um Deus que é exclusivamente da mente dele, e não um Deus verdadeiro. Esse era o receio. Senhor, será que aquilo que eu penso a seu respeito é de fato o que o Senhor quer? Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo na minha maneira de entender quem é o Senhor? Então esse era o erro que os samaritanos estavam vivendo. Eles estavam adorando a um Deus ao qual eles não conheciam. Mais uma vez, a solução é buscar conhecer a Deus dia após dia, desejando ser mais parecido com Ele, sem se conformar com esse século, mas buscando a transformação pela renovação da nossa mente. A gente percebe, temos vivido dias em que as pessoas estão se conformando cada vez mais com aquilo que a sociedade impõe a elas. Me parece muito um funcionário do aeroporto, né? Vai passando as malas na esteira, tudo que passa ele pega e coloca no carrinho. As pessoas hoje têm vivido assim. Tudo que se coloca para elas, elas vão lá e é assim, então tá bom. É assim que faz isso? É assim? E isso é para tudo. Em termos de aceitação, em termos de políticas, em termos de movimentos sociais, em termos de modos de comportamento, as pessoas pararam de ter referências ligadas a Deus. As referências são sempre aquilo que os movimentos sociais impõem a elas. E aí essas pessoas têm uma característica parecida com o da água. Pode estar nesse copo, que eu vou beber um pouco agora. Tem um formato do copo, ou pode ter um formato da taça ou da jarra. E as pessoas vivem assim, se moldando a cada momento aquilo que a sociedade impõe. Mas, de fato, nós precisamos nos moldar a Deus. A Deus. Aquilo que Deus é. E não nos conformar com aquilo que o mundo quer impor a nós. Precisamos viver de maneira que agrademos a Deus. Não nos tornaremos mais semelhantes a Cristo se não soubermos mais a respeito de quem Cristo é. Por isso nós devemos abraçar com todas as forças o principal meio de conhecer a Deus, que é o estudo da Palavra de Deus. Afinal, de acordo com 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Devemos buscar na Escritura, devemos buscar a Escritura de maneira intencional. O processo para alcançar a semelhança com Cristo não é acidental. Isso é um outro fato que ele traz lá no livro. Às vezes a gente até aprende algumas coisas assim, do tipo esbarrei e aprendi.
Você vai passando no Instagram e de repente você aprende uma receita fit. Direto aparece essas coisas, né? Então, o cara lá em 10 segundos te ensina a fazer alguma coisa. Mas isso, na prática, na vida real, tem pouco proveito. Esse tipo de aprendizado acidental tem pouco proveito para a nossa vida diária. As redes sociais, elas vão hoje direcionando aquilo que a sociedade vai prestar atenção. Era assim com o rádio, foi assim com a televisão, agora tem sido assim com as redes sociais. As pessoas toda hora estão ali olhando para uma tela e quem comanda aquela tela não é você. Não é você. Não é você que vai decidir o que vai aparecer na tela seguinte. E as pessoas acabam sendo direcionadas por essas mídias. O fato é que tudo isso terá pouco proveito para as nossas vidas. Nós devemos nos tornar aprendizes disciplinados e intencionais se pretendemos ser como Jesus. Hoje nós temos a possibilidade de aprender utilizando diferentes recursos. Hoje está bem mais fácil. O meio mais tradicional, a Bíblia, você abre lá e lê. Recomendo, façam, nem que seja uma pequena porção por dia. Eu vou ler só um capítulo todo dia. Mas ler um capítulo todo dia. Nem que seja uma pequena porção. Faça isso. Se você tem dificuldade, você tem a possibilidade de ouvir livros. A Bíblia, por exemplo, ela está toda lá. A Bíblia está toda lá em áudio. Você pode ouvir ela por inteiro, se assim você quiser. Vídeos. Quantas pessoas boas estão aí no YouTube à disposição com vídeos gravados lá? Você pode tirar proveito daquele ensinamento. Hoje é muito mais fácil. Podcast, enfim. Há muitas maneiras hoje de se buscar o conhecimento. Enquanto você faz as tarefas, por exemplo, eu faço muito isso. Enquanto eu estou ocupado com alguma tarefa manual, eu coloco o fone no ouvido e vou ouvindo alguma coisa. Alguma coisa que eu consiga tirar proveito. E para passar para o próximo momento, como eu havia falado, eu quero deixar o primeiro questionamento aqui. Você se disciplinará para ser um aprendiz intencional? Isso é algo que você buscará fazer? Porque a realidade, como as coisas são, as pessoas normalmente, não estou dizendo que é o caso de vocês aqui, tá? Mas normalmente as pessoas vão para a igreja, ouvem tudo que ouvem e voltam e esquecem talvez no dia seguinte. E a vida continua como se nada tivesse acontecido dentro da igreja. E aí a questão é, você se disciplinará para ser um aprendiz intencional? Eu vou pedir a Lud para distribuir para vocês uma folhinha. Caneta também, por favor. Há algumas perguntas nessa folha que vai direcionar vocês a uma reflexão. A intenção é que vocês possam perceber se vocês têm sido esse aprendiz intencional. Se vocês têm de fato conseguido colocar em prática aquilo que vocês têm ouvido. E se por um acaso a resposta for eu não consigo colocar em prática, por favor, transformem esse questionário em um motivo de oração. Talvez você esteja precisando disso também. Ao final eu vou retornar aqui e a gente talvez, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que vocês perceberam. Se você se sentir à vontade, você pode compartilhar com a gente aquilo que você percebeu durante esse questionário.
tá bom? Eu coloquei as perguntas tudo junto, você pode responder na parte de baixo aí da frente, tá bom? Ok, eu acho que quase todo mundo já terminou. Como a proposta aqui é uma auto-reflexão e talvez compartilhar um pouco daquilo que você pôde perceber, eu vou começar. Eu vou falar de uma coisa que eu preciso me policiar cada dia. Como o nosso trabalho envolve estar em contato com a Bíblia todo dia, tem que estudar, para preparar estudo, não sei o quê, tem que estar lá com a Bíblia. Há uma grande tendência em a gente pegar a Bíblia muito por uma questão de trabalho, quando na verdade a gente tem que pegar muito a Bíblia por uma questão de relacionamento com Deus. E isso é algo que eu tenho que fazer, tomar bastante cuidado. O fato é que às vezes eu não consigo ser tão preciso nisso. Então, na questão do aprendizado, uma coisa que eu posso ressaltar é que eu preciso aprender a buscar mais Deus em termos de relacionamento. E questões de trabalho vai ter sempre, mas eu não posso deixar de canto essa situação de buscar a Deus por quem Deus é, e não só pelo trabalho. Eu queria que vocês, diante daquilo que vocês perceberam no estudo, se vocês se sentirem à vontade, compartilhassem com a gente aquilo que chamou a sua atenção. Aí foi a número 4, quando diz a disciplina de adoração, como está a sua motivação para a adoração privada. Eu achei semelhante ao que você disse, né, sobre a sua dificuldade, quando você está envolvido, servindo, né, durante a semana, você está em uma atividade, alguma coisa relacionada à igreja. Então a adoração pública parece que ela fica mais, às vezes não é adoração, mas você está sempre falando com alguém sobre Deus, sobre Cristo, parece que você está adorando, mas você não está. Na sua vida particular, na sua vida privada, esse tipo de adoração, ele acaba não existindo. Você está sempre na adoração pública, na adoração corporativa, com a igreja. Então, a ideia é que na minha vida particular, a atividade da minha vida particular, a oração, sim, a leitura da Bíblia, mas a adoração, chama a atenção, a começar na adoração, né? Privada, particular, a tendência a pensar que isso é só uma coisa na hora corporativa, com os irmãos na igreja, comigo, né? Eu percebo muito assim que a gente vive uma vida tão agitada, são tantas coisas que eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade para muitos, sabe? Eu acordo já correndo para chegar no trabalho, saio do trabalho, tenho que resolver coisas de casa ou com filhos, para quem é pai e mãe, e às vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas, né? Sem perceber, a gente vai caindo na rotina e não prestar atenção. Porque de fato essas coisas para a gente, na nossa cabeça, agora que a gente está aqui pensando, isso aqui de fato tem que ser uma prioridade. Mas a prática é uma coisa que a gente precisa pensar muito e ter isso em mente todo dia. E é uma coisa que realmente é difícil para todo mundo. Né? Eu realmente percebo isso e também é desafio para mim. É desafio para mim. Complementando o que você falou, a sexta perguntando aqui, né? Quanto à disciplina e a distorção bíblica, seu conhecimento de Deus tem aumentado por meio do estudo e meditação da palavra diários, se eu tenho priorizado isso. Hoje, eu falando de mim, hoje eu não consigo dar desculpa para quando tem alguma coisa para eu aprender. Por exemplo, um discipulado, uma reunião bíblica para estudo.
posso estar com dor de cabeça, posso estar cansada, com dor na barriga, com dor de ciática, mas eu vou. Porque assim, eu não vou estar lá pulando nem dançando, ou vou fazer qualquer tipo de exercício a não ser sentada. Se eu estou sentada em casa, eu posso estar sentada lá. Então, a minha prioridade hoje é aprender mais. E quando sempre que eu tenho uma dúvida, eu sempre leio uma passagem, que eu boto uma interrogação e eu procuro saber depois. Ou por uma pessoa, ou então, o meio também é a internet. Eu vou lá e procuro saber, eu não entendi. Então, assim, eu estou dando prioridade. E mesmo hoje, tanto desempregada, eu ainda tive a oportunidade de passar uma semana trabalhando. E à noite, eu mesmo chegando cansada, eu deixava os pratos lá para lavar depois. E eu disse, não, eu vou tirar 1h30, vou ler a Bíblia e vou orar. E depois, se der, eu lavo os pratos. Muito bem. E cada um de nós sejamos assim também, compreender isso e fazer de fato assim. Alguém mais gostaria de compartilhar? Essa é a segunda questão. Fala sobre hábitos. Você irá deixar e que hábito iniciará. E aí, eu vou falar para mim também. Talvez por não ter deixar há muito tempo a fé e ter vindo de uma família católica não praticante, eu tinha hábitos, posso dizer, eu sempre desagradava a Deus. E ainda tenho. No entanto, isso tem me martelado diariamente. E principalmente quando eu tenho convívio de pessoas não cristãs, que são amigos, e que às vezes eu tenho algumas atitudes que eu sei que não agrada a Deus. Isso tem me incomodado. E eu tenho procurado deixar de fazer isso, justamente por esse ponto que tem vindo do meu coração. Vamos orar para você também, até o final, esse processo é gradual, né? Vamos, pouco a pouco, mudando ali uma coisinha, buscando ser mais semelhante a Deus. E isso é para todos nós, cara, assim, sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa mudar, ser mais parecido com Jesus. Isso é um desafio para todos nós. Ainda não superamos a carne por termos de... A gente acaba falhando ainda muitas vezes. Por exemplo, às vezes eu tenho umas... Algumas pessoas já me chamaram para assim, nossa, você parece ser calmo, mas na verdade não. Na verdade não. Tem hábitos em mim que eu preciso mudar. Eu sou implosivo, vamos dizer assim. Eu vou explodindo por dentro. Às vezes você não está vendo, mas Deus vê, né? Ele sonda o nosso coração e acaba que eu, de fato, também tenho coisas a modificar na minha vida. Também tenho. Alguém mais gostaria? A pergunta 6 aí, voltando ao contrário, para mim está sendo bem difícil e manter essa. Eu sou uma pessoa de rotina, adoro uma rotina e eu estou na minha rotina há uns 2 meses já, né? Então, de vez em quando eu levo isso. Apesar assim, né? A gente sempre está ouvindo coisas, eu coloco coisas para ouvir, mas é importante o contato com a Bíblia, de ler, gastar um tempo, meditar, olhar para si, ela revela quem somos. E quando fico sem isso, eu vou ficando cada vez pior. Tipo, se a gente não se alimenta todo dia, se eu não me alimento, eu fico bem mais propensa com os meus pecados, bem mais fácil de prejudicar quem vive comigo, né? Eu fico mais brava, estressada. Então, assim, aqui está falando, né? Quando você começar a ter que ir hoje, porque não dá para deixar para depois. Tudo que eu já experimentei de Deus e todas as coisas que Ele já fez, já me ensinou, não dá para ficar deixando para depois. Tem que entrar no rotina de novo.
Então, para mim, foi um checkmate de colocar na rotina e fazer isso independente do que venha no dia. Porque senão eu não faço aquilo que é para fazer, né? Se é para eu ficar mostrando a mim mesma, de nada serve a minha vida. Eu tenho que mostrar Jesus e não tem como mostrar Jesus estando vazia. Né? Sim. Acho que essa pergunta 13 aí, quando você começará, é uma coisa importante da gente pensar muito, porque amar a Deus é uma questão prática. Né? Aquele que ama a Deus obedece aos meus mandamentos. Né? Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. É uma questão prática. E quando a gente vai começar, é algo importante a se pensar. Talvez esse de fato seja um motivo de oração. Diante de tudo que veio antes, do tipo, quando eu vou começar, Senhor, me ajuda a começar hoje. Fazer como a luz está falando. Me ajuda a começar hoje. E um outro motivo é que essa decisão não caia no esquecimento. Porque, como eu falei, nós temos essa tendência de hoje nos comprometer com algo e daqui a pouco deixar para depois e acabar, de fato, caindo no esquecimento. Eu gostaria de, nesse momento, orar pedindo a Deus que nos dê forças para... Isabel, falar? Eu queria propor uma sugestão, se seja agradável. Que a gente fizesse prestação de contas. Aqui, a gente está hoje aqui. E se tiver desejo de realmente se dedicar mais ao aprendizado da palavra, escolhesse uma pessoa que está presente hoje. E que, numa frequência que ambos decidirem, semanal talvez, vale a pena. Na verdade, intencionalmente perguntar como foi essa sua semana na leitura da palavra. Você ser mais específico do que isso. Quantos capítulos você leu? Que livro você tem lido? O que você aprendeu? E que talvez fosse uma decisão até o final do dia. Talvez não agora, mas até o final do dia. Quem quiser retomar, os que estão aqui, sair do domingo com uma pessoa para prestação de conta. Isso é ótimo. A prestação de conta é algo que de fato nos ajuda muito. Porque às vezes você mesmo se policiar não é uma coisa tão fácil. Às vezes ter um irmão que possa te ajudar nisso, te relembrar isso, é de fato algo importante. Então, buscar essa força em Deus e também buscar essa força nos irmãos. É até uma questão que o autor fala, que nós podemos buscar um aprendizado através de irmãos maduros na fé. Então, contar com a ajuda dos irmãos é algo bíblico, é algo que Deus deseja e, de fato, isso é importante. Então, eu assino embaixo a sugestão do Zamba para que a gente possa, de fato, buscar alguém com quem a gente possa compartilhar como tem sido essa busca pelo aprendizado, como tem sido a aplicação desse aprendizado. Tá bom? Vamos orar? Só reforçando, eu estou disponível. Eu sei que às vezes a pessoa fala, vou falar isso com quem vai querer? Não, eu estou disponível, tá? Se alguém quiser, as mulheres, é muito melhor, é muito mais fácil para esse caminhado. Às vezes que eu permaneci mais tempo, assim, por anos, foi quando eu estava fazendo isso com outras mulheres. Então, quem quiser, eu estou aqui. Vai beneficiar ambas. Da mesma forma eu. Vamos orar então? Senhor, obrigado por tua palavra que nos orienta, nos dá o caminho para vivermos de maneira agradável ao Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sede de te buscar dia após dia, buscando a semelhança com o teu Filho, buscando viver de maneira agradável ao Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos fortaleça e cada um aqui, a começar por mim, o Senhor derrama sobre nós a
essa sede, esse desejo de te conhecer e que, com o auxílio dos irmãos, a gente também possa caminhar juntos e aprender e desfrutar daquilo que o Senhor tem a oferecer através da Tua palavra, através do Teu modo de vida. E nós sejamos semelhantes ao Senhor, que nós sejamos imitadores, aprendizes, discípulos, e que o mundo perceba que o Senhor tem feito diferença na nossa vida, tem transformado a nossa vida, dia após dia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.